e com a maior mortalidade. Então, são 1,38 milhão de casos diagnosticados no mundo e 458 mil mortes anuais. Então, daí a importância do tema. No Brasil, é o segundo tipo de câncer mais incidente na população geral e o primeiro na população feminina, excluindo-se o câncer de pele não melanoma, né? E no Brasil são aproximadamente 60 mil casos ao ano. A apresentação no sexo masculino é rara e geralmente é agressiva. Mais para frente eu até vou mostrar um caso de câncer de mama no homem. Os fatores de risco seriam, o que a gente pode salientar é que a incidência tem aumentado de acordo com as mudanças dos hábitos de vida da mulher moderna, né? Uso de anticoncepcional oral, primeira gestação tardia, nuliparidade, menarca precoce, e outros hábitos também que estão aumentando na população em geral, uso de álcool, excesso de peso, inatividade física, na mulher, principalmente após a menopausa, e outros fatores, como o histórico de doença familiar, mutação do BRCA1 e 2 e do P53, e inclusive essas mutações têm um papel importante no diagnóstico e nas recorrências do câncer de mama. Eu também vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E o próprio envelhecimento populacional. A detecção precoce é essencial, então, para o controle e estabelecimento de uma terapia oncológica, bem como o prognóstico e a sobrevida desses pacientes. E a gente poderia subdividir isso em duas coisas: o diagnóstico precoce, que é a identificação o mais precocemente possível do câncer de mama em indivíduos sintomáticos, e o rastreamento, que seria a identificação do câncer de mama em indivíduos assintomáticos, fazer um rastreamento na população em geral. No Brasil, como é que é feito esse rastreamento? O Ministério da Saúde orienta palpação das mamas no consultório médico em pacientes acima de 40 anos, mamografia bienal em mulheres de 50 a 69 anos, e se tiver um histórico familiar de câncer de mama, rastreamento mamográfico, aí ele cai para 35 anos. Tem que tomar mais cuidado. A classificação é feita principalmente de acordo com as características histológicas e moleculares do câncer. As principais são de células ductais e lobulares de natureza epitelial, que são os carcinomas propriamente ditos, e neles a gente tem os carcinomas invasivos e carcinoma in situ. O carcinoma invasivo, ele é pior prognóstico do que os carcinomas in situ, né? Seria invasão do tecido conectivo adjacente por meio da ruptura da membrana basal. Outros tipos histológicos seriam de carcinoma tubular, inflamatório, e outras linhagens mais raras, como o sarcoma. Outras formas que a gente poderia classificar esses tumores seriam entre o grau tumoral. O grau tumoral ele vai do 1 ao 3. O grau 1 ele seria para características celulares bem diferenciadas e o grau 3 pouco diferenciadas. E também há uma outra forma de classificação, da forma de classificação molecular, que é o perfil imunofenotípico. Então, assim, baseado na expressão do HER2, Ki67, se ele é receptor de estrogênio, receptor de progesterona, ele é classificado nesses subtipos moleculares, luminal A, luminal B, triplo negativo. Então, tem todos esses. E aí, a gente passa para a parte do estadiamento. Inclusive, é uma parte que o PET tem grande importância. Bom, o objetivo do estadiamento é o quê? Estratificar o paciente de forma a facilitar a decisão pela melhor opção terapêutica e principalmente traçar um prognóstico clínico para esse paciente. Existem diversas estratégias de tratamento, né? Tratamento localizado, tratamento sistêmico, terapia neoadjuvante ou adjuvante, e até para saber a extensão da cirurgia. Esse estadiamento ele vai auxiliar em todas essas estratégias de tratamento. E aí, a JCC, a American Joint Committee on Cancer, ela estratifica esse estadiamento em duas formas: o estadiamento anatômico e o estadiamento prognóstico. O estadiamento anatômico, ele seria com aquelas categorias que a gente já está acostumado a ver, né? As categorias T, N e M. O T é sobre características do tumor em si, o N de linfonodos e M de metástase.
E ela seria apropriada para regiões com dificuldade de acesso rotineiro aos marcadores tumorais. É, essa classificação, ela houve um incremento nela, vamos dizer assim, em 2017, e foram acrescentadas outras características para o estadiamento desses pacientes. Nessas características entraria ali o grau tumoral, HER2, receptor de estrogênio e receptor de progesterona. Então, o câncer de mama, a estratificação dele, o estadiamento dele é um pouquinho assim, mais complexo, vamos dizer assim, com relação a outros tipos de câncer. Ele engloba outras características. E nos locais que tem possibilidade de fazer esses painéis multigênicos, fazer todos esses perfis imunofenotípicos, ele é o ideal. Pode ser baseado também em achados clínicos ou patológicos. E com relação ao T, então, são as características do tumor primário. E aí o T, eu não vou falar com cada um, mas à medida que o T vai aumentando, seria maior o tamanho, o diâmetro do câncer, da lesão primária. Aqui eu coloquei aqui um caso aqui, a gente parece até absurdo, mas... Com relação ao linfonodo regional também, à medida que o N vai aumentando, maiores são os números de linfonodos axilares que estão comprometidos. O M se refere a metástase à distância. O paciente pode ter ausência de metástase à distância, presença de metástase à distância ou ter micrometástases. E aí entra os exames de imagem para fazer esse estadiamento, né? A importância de se determinar o estadiamento eu já demonstrei e fica evidente, então, o valor desses métodos de imagem para complementar o exame físico e a história clínica. E seriam eles os exames de imagem convencional, mamografia, ultrassonografia, ressonância magnética e os métodos da medicina nuclear, que seria a cintilografia, pesquisa de linfonodo sentinela, eu também vou falar um pouquinho sobre isso, e do PET-CT, que é o tema da aula. E eu vou explorar mais, então, essa parte do PET-CT. Bom, nos últimos anos, a PET combinada com a CT, ela substituiu o PET na maioria dos departamentos de medicina nuclear. A CT, que foi incorporada, ela fornece informações anatômicas úteis para interpretar esse PET. Ela fornece um mapa de correção de atenuação e melhora a sensibilidade para detectar, por exemplo, nódulos pulmonares muito pequenos. É uma vantagem. Baseia-se no princípio do aumento do metabolismo da glicose em tumores malignos e tem sido particularmente útil nesses casos de câncer de mama. Muitas pesquisas elas demonstram, então, as vantagens da PET em relação a outras modalidades convencionais de imagem para detectar essas alterações relacionadas ao câncer de mama. Inclusive, isso aí, como eu falei, pode impactar no prognóstico desses pacientes e dar subsídios para definir as... Bom, a captação do FDG no câncer de mama ele depende das características histológicas e biológicas do tumor. Essas informações eu extraí desses artigos, o último agora de 2020, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso. O carcinoma ductal infiltrante, por exemplo, ele geralmente tem uma maior captação de FDG do que o carcinoma lobular infiltrante. Então, as características desse tumor, se ele é ductal infiltrante, se ele é lobular infiltrante, vai impactar no grau de captação no nosso exame. E isso traz informações, então, importantes. A captação do carcinoma ductal in situ ela é geralmente fraca. A intensidade de captação se correlaciona com o grau do câncer de mama também, aqueles graus que eu citei. Quanto maior o grau, maior a intensidade de captação. E existe também uma correlação entre o índice de proliferação tumoral, a expressão do KM67, e a intensidade de captação do FDG. Tumores com fenótipo triplo negativo também têm uma maior captação de FDG, e isso está ligado, inclusive, às características desse fenótipo, né, a maior agressividade, o pior prognóstico, falta de terapia direcionada, então daí também a importância de saber isso. E houve relatos contraditórios sobre o status dos receptores de estrogênio. Algumas séries apresentam que tumores negativos para receptores de estrogênio, eles têm um maior SUV também no nosso exame, tem uma maior captação do FDG. A maioria dos autores não encontrou uma correlação entre o FDG e a expressão do HER2.
a mutação do P53 ela possui uma correlação positiva para a intensidade de captação. E também estão associados normalmente ao pior resultado do paciente. Então, aqui só uma demonstração. Aqui é um paciente do sexo feminino, 53 anos. A seta aqui ela indica uma lesão aqui com intensa captação do FDG. E como essa captação foi muito intensa, já se suspeita para determinadas características histológicas desse tumor. Depois, no diagnóstico patológico pós-operatório desse paciente, foi confirmado que esse câncer era um carcinoma ductal invasivo. Bom, com relação às indicações do PET, o que a gente poderia falar? Aqui eu estou citando só o ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ela tem um rol de procedimentos e eventos em saúde. Esse rol, ela dá as diretrizes dos procedimentos obrigatórios de cobertura pelos planos de saúde. E, nesse rol, a única indicação que entra do câncer de mama seria essa daqui. Cobertura obrigatória do PET-CT oncológico para diagnóstico de câncer de mama metastático, quando os exames de imagem convencionais apresentam achados equívocos. Na prática, a gente vê, inclusive no nosso serviço lá, que os planos de saúde liberam para várias outras situações, né? Inclusive, a gente faz muito PET-CT em câncer de mama, e nas mais variadas apresentações. E, em seguida, agora, eu vou falar as aplicações baseado nos últimos guidelines. Aí aqui eu vou citar, baseado nesses guidelines do NCCN, que inclusive tem 15 dias que lançou uma nova versão, e da Sociedade Mundial de Imagem Molecular. As indicações que eu vou falar são baseadas nesses guidelines. Então, quais seriam as aplicações da PET atualmente no câncer de mama? Ela entraria na parte do diagnóstico, estadiamento, avaliação do prognóstico, recorrência e reestadiamento e avaliação de resposta ao tratamento. E aí eu vou explorar cada uma dessas aplicações e mostrar alguns exemplos. No diagnóstico, o que a gente teria para dizer? O uso da PET-CT no diagnóstico do câncer de mama em estágio inicial, ele é dificultado pela baixa resolução espacial. Então, reduz um pouco a sensibilidade na detecção de pequenas lesões. Os estudos, eles dizem que a sensibilidade da PET no diagnóstico, ela vai de 48% a 96%. Entretanto, tem uma alta especificidade, de 73% até 100%. Então, assim, ela deve ser considerada como um complemento aos procedimentos convencionais de imagem, como a tomografia. Normalmente, o paciente, para fazer esse diagnóstico, ele passa por outros exames convencionais antes. Embora a PET não seja rotineiramente recomendada para estabelecer o diagnóstico, ela pode fornecer informações importantes sobre as características histopatológicas do tumor primário. Foi aquilo que eu falei, se tem expressão de determinados perfis ali histológicos, perfis imunobioquímicos, ela, baseada nessas características histopatológicas, a gente tem mais ou menos captação do PET. E tais achados eles podem ter implicações futuras no manejo do câncer de mama, uma vez que existem várias opções terapêuticas eficazes aplicáveis para cada tipo de característica histológica do tumor. Aqui agora, sobre estadiamento. Achados de revisões da literatura, eles indicam que a PET pode ser útil apenas no estadiamento primário de pacientes com risco considerável de metástase. Estudos prospectivos, entretanto, eles ainda são escassos, tem muitos estudos ainda em andamento, mas os reportes indicam que a PET tem uma aplicação limitada para estadiamento primário de câncer em estágio inicial. Então, ele seria melhor utilizado se for para pacientes com maior risco. As diretrizes atuais, então, o que elas sugerem? Elas sugerem estadiamento, a entrada do PET nos pacientes em estágio 3 e alguns pacientes em estágio 2B. Aqui, um exemplo de um caso nosso lá do IMEB. O paciente veio para fazer estadiamento conosco, foi detectada uma lesão na mama esquerda. Aqui detectamos também
um linfonodo retropeitoral com aumento da captação de FDG e um linfonodo axilar esquerdo também com uma discreta captação de FDG. Mais ilustrativo mesmo. Aqui um outro caso que eu peguei de um artigo, a gente observa nessa imagem A uma alta captação do FDG na vértebra T2, à esquerda. Entretanto, na tomografia dessa PET, não foi detectada lesão tomográfica. Então, essa alta captação na nossa imagem do PET, ela tem uma alta probabilidade disso daqui ser uma metástase, mesmo que não esteja presente essas alterações tomográficas. Isso aí depois pôde ser comprovado que o paciente retornou depois de uma quimioterapia e a intensidade de captação ela resolveu, ela diminuiu bem, entretanto, foram detectadas, depois desse ciclo de quimioterapia, alterações tomográficas também, que aí apareceu uma lesão esclerótica aqui à esquerda, que era na mesma topografia que tinha aqui essa alta intensidade de captação. Então é uma das vantagens, por exemplo, da PET. Com relação à metástase linfonodal, a metástase linfonodal é o fator prognóstico mais importante para o plano terapêutico do câncer de mama. A biópsia, atualmente, do linfonodo sentinela é o padrão ouro na avaliação desses linfonodos axilares. E os estudos avaliaram a sensibilidade da PET em comparação com esse padrão ouro, que é a biópsia do linfonodo sentinela. Entretanto, o que foi visto é que a biópsia do linfonodo sentinela continua com maior sensibilidade para detectar esse acometimento de linfonodo axilar. Então, as diretrizes ainda consideram essa biópsia como método de escolha para diagnosticar o envolvimento axilar. Não há evidências que exista diferença significativa na capacidade de diagnóstico entre as modalidades de imagem também. Ultrassom, ressonância, PET. Entretanto, o que foi demonstrado, isso aqui sim é importante, que a PET combinada com outros dos métodos de imagem, como por exemplo com ressonância e ultrassom, ela aumentou bastante essa detecção das metástases axilares. Aqui também um caso nosso, paciente com um nódulo hipermetabólico, né, neoplasia primária aqui na mama esquerda, e aqui o envolvimento axilar, que ficou muito bem demonstrado. Aqui o envolvimento axilar. No que se refere a metástase à distância, os locais mais comuns de metástase à distância no câncer de mama são ossos, pulmões, fígado e cérebro. Os exames de imagem convencionais, eles são muito usados para avaliar essas metástases à distância, tomografia com contraste, cintilografia óssea, ressonância magnética, e o que foi detectado foi que existem evidências que sugerem, sim, um papel emergente da PET como uma nova ferramenta para detectar essas metástases à distância. Isso aqui essa indicação é muito interessante também, a gente vê muito na prática isso. As diretrizes atuais a recomendam como alternativa quando os resultados na modalidade de imagem convencionais são inconclusivas. E é útil quando a ressonância mostra lesões indeterminadas ou benignas. Aqui também uma imagem nossa do IMEB. Paciente com uma lesão primária aqui na mama esquerda também. Foram detectadas acometimento de acometimento também aqui no mediastino e em nódulos pulmonares, que também estavam hipermetabólicos. Aqui a gente vê. No prognóstico, ele desempenha um papel importante na elaboração de um plano terapêutico individualizado. Esse prognóstico é muito importante. E as evidências indicam que a PET pré-tratamento na estratificação do risco desse paciente de câncer de mama em estágio avançado, né? As modalidades convencionais, elas avaliam apenas as características estruturais do tumor. Então, o PET tem uma vantagem sobre isso. As células tumorais com maior taxa metabólica, elas absorvem avidamente o FDG, até baseado naquelas características lá histopatológicas também. O grau de captação se correlaciona com a agressividade do tumor e o pior prognóstico.
E, por fim, a avaliação da resposta à quimioterapia neoadjuvante. A previsão de resposta, bem como a identificação dos respondedores versus não respondedores, proporcionará uma mudança precoce na estratégia de tratamento. A resposta é comumente avaliada por ultrassom, mamografia, ressonância, e estudos, eles mostram a precisão da PET, e eles são muito encorajadores nisso daí. Uma atividade glicolítica basal mais alta e uma maior redução do SUV máximo após os primeiros ciclos de quimioterapia, eles são indicativas de um melhor estado histopatológico após o curso final do tratamento. A maioria dos estudos, eles recomendam aderir a uma combinação de modalidades de imagem para prever com maior precisão a resposta patológica completa desse paciente. Aqui também um caso do IMEB, o paciente veio em fevereiro, apresentando aqui uma disseminação muito grande de metástase óssea, acometimento pulmonar, diversos linfonodos, e aí o paciente, aqui estava o exame dele pré-tratamento, e após quimioterapia, retornou agora no mês 5, e a gente viu uma resposta muito grande desse paciente, uma resposta muito boa a essa quimioterapia neoadjuvante. Então, mais para exemplificar mesmo. E por fim, na recorrência e reestadiamento. Embora a doença recorrente ela carregue um prognóstico geralmente grave, a detecção precoce ela melhora a sobrevida do paciente. A tomografia, a ressonância, a cintilografia óssea, elas são as modalidades mais usadas, e a alta sensibilidade e especificidade da PET no diagnóstico dessas metástases à distância e uma maior acurácia na detecção de recorrência loco-regional. Casos suspeitos de recorrência que têm estudos convencionais duvidosos, eles seriam os melhores candidatos ao PET-CT. As vantagens seriam o quê? O PET ele rastreia o corpo em um único tempo, o paciente vai lá e precisa de fazer um único exame, enquanto às vezes ele precisaria de fazer vários outros para fazer essa avaliação do corpo todo. E ele pode confirmar também a doença em linfonodos que têm um tamanho normal. Que às vezes pode ser casos que ficam duvidosos. Na tomografia, por exemplo, ou na ressonância, o paciente faz o exame, tem um linfonodo ali que está de tamanho normal, e ele vem para o PET, e a gente vê que esse linfonodo tem uma alta captação, apesar dele ter um tamanho normal, a gente suspeita que ele possa ter um acometimento, né? E um outro caso nosso, o paciente veio em maio de 2019, estava acompanhando com a gente, tinha inclusive a lesão aqui primária, na mama esquerda, e veio para fazer um reestadiamento conosco agora em janeiro de 2020. E o que a gente pôde observar é que surgiu uma lesão aqui em arco costal. Então isso aqui é interessante. Às vezes poderia também passar batido esse arco costal em algum outro exame de imagem, e na PET a gente vê muito claramente essa recorrência. Um outro caso, esse daqui eu peguei de um artigo. Aqui a gente pode ver aqui na imagem uma lesão com alta captação da FDG atrás da prótese mamária. E essa captação aqui, ela sugere uma recorrência. O paciente já tinha se tratado, já tinha operado, e estava retornando aqui para acompanhamento, para fazer um reestadiamento, e aí foi detectada essa lesão aqui atrás da prótese. E isso é interessante, olha que a lesão, apesar de ser grande, ela não tinha sido detectada anteriormente em outros métodos de imagem. Também teve uma superioridade nesse caso. Um outro caso de recorrência, agora, um paciente do sexo masculino. Paciente do sexo masculino, 47 anos, com diagnóstico de câncer de mama, carcinoma invasivo há 3 anos. Ele foi submetido ao PET para reestadiamento, e as imagens elas mostram aqui uma hipercaptação heterogênea no esqueleto axial e apendicular, compatível com metástase generalizada. Então tem metástase aqui para dedéu. Até... inclusive, isso aqui cai bem naquela parte que eu citei, que o câncer de mama, quando é no homem, normalmente o prognóstico dele é pior. E recapitulando, então, essas informações que eu falei, só para deixar
mais bem estabelecido. Então, o papel estabelecido no estadiamento, reestadiamento e acompanhamento do câncer de mama em estágio avançado. Isso aqui é o principal que cita atualmente as diretrizes. Não é recomendada para diagnóstico inicial e não pode. Estudos André, eu sugerem acho uma. que a gente não está te ouvindo. Não, está me ouvindo? André, agora que voltou sua voz, se você Ah, puder tá. repassar esses slides do início, porque Ah, travou no meio. tranquilo. Tá, agora está me ouvindo bem, né? Então, beleza, obrigado. Bom, então, aqui nesse slide eu dou só uma recapitulada nas principais indicações aqui que eu citei, mas para deixar aqui bem fixado esse conteúdo, né? O PET ele tem um papel estabelecido no estadiamento, reestadiamento e acompanhamento do câncer de mama, principalmente em estágio avançado. Ela não é recomendada para diagnóstico inicial. Não pode substituir a biópsia de linfonodo sentinela. A biópsia de linfonodo sentinela continua o padrão ouro para esse acometimento do linfonodo axilar. Pode fornecer informações importantes sobre algumas características histopatológicas do tumor primário. Isso aqui eu até frisei bem durante a aula que, baseado nas características histopatológicas, ele pode ter uma maior captação do FDG, possui uma boa especificidade para o diagnóstico de metástases de linfonodo axilar, embora a sensibilidade seja limitada, principalmente nos casos em estágio inicial. Estudos sugerem um papel emergente da PET como uma nova ferramenta para a detecção de metástases à distância e pode ter um papel preditivo na avaliação do câncer de mama invasivo e na definição do tratamento. Os últimos resultados que a gente tem são encorajadores, né, e foram descritos como uma ferramenta útil na avaliação de resposta também, naqueles casos de resposta aos ciclos iniciais da quimioterapia neoadjuvante. Aqui a bibliografia que eu utilizei. Tem muitos artigos aqui recentes desse ano. Se alguém quiser, depois eu posso passar esses artigos completos por e-mail, só entrar em contato comigo. Obrigado. Valeu, André. Excelente aula aí, uma forma de aprender e atualizar, né? Os artigos e o conteúdo são extremamente novos aí. Valeu demais mesmo, entendeu? Acho que, com certeza, vale muito essa atualização sua aí, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar? Algum assunto? Senão a gente pode partir pela próxima aula. Quem que é a próxima pessoa? Acho que é a Amanda, né? Eu. Isso. André, Tá me você já ouvindo? parou o compartilhamento? Sim? Já parei o compartilhamento. Joia. Pessoal, só para lembrar, viu? Alguns de vocês estão com a câmera ligada, então aparece tudo para gente. Então, se quem estiver só assistindo, não quiser aparecer, lembra de bloquear a câmera aí, tá bom? Amanda, você pode Vamos projetar a começar? sua? Uhum. Você já projetou? Não apareceu para mim ainda Não. não. Pode projetar. Só um minutinho. Tá aparecendo? Começando. Estou vendo só você por enquanto. Apareceu, rodou, mas não entrou não, Amanda. Tenta de Não, novo. tá bem. É só cancelar aí de novo. Parece que ele estava indo. Uhum. Aliás, foi. Agora Sim, cancelou. Vou voltar. Deu certo? Ixi. Fiquei sem áudio?
Tá ouvindo agora? Ixi. Acho que eu não estou ouvindo. Então tá bom. Então eu vou voltar aqui para a apresentação. Então tá tudo certo, né? Então vou dar início aqui à apresentação. Meu nome é Amanda, eu sou residente do 2º ano do IMEB, Medicina Nuclear. Vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o PET-CT no câncer de pulmão, e meu orientador foi o Dr. Leonardo Prato. Então, um pouco inicialmente da epidemiologia. O câncer de pulmão, ele é a principal causa de mortalidade por câncer no Brasil, acomete mais os pacientes do sexo masculino. De acordo com números do INCA, né, o mais recente que eu achei foi de 2016, foram 596 mil casos de câncer novos, e desse número, 4,7% foram casos de câncer de pulmão. A sobrevida em 5 anos por idade no Brasil é de 18%, que é semelhante a taxas globais, que variam de 10% a 20%. Como nós já sabemos, né, o tabagismo é, de forma independente, o mais importante fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Então, aqui nessa tabela, para mostrar um pouco mais essa epidemiologia, né, nós podemos ver aqui que o câncer de pulmão em homens está em segundo lugar nos casos novos, então foi 8% em 2016. No caso de mulheres, está em quarto lugar, com 5,3%. Então, qual seria o papel do PET-CT, né, no câncer de pulmão? Então, tem várias indicações para a gente utilizar o PET-CT. Na caracterização morfológica e funcional de nódulos ou massas pulmonares, no estadiamento, né, que é um dos mais importantes, o TNM, para rastreamento de metástases, que muitas vezes não são detectadas isoladamente pela tomografia, também no planejamento de radioterapia, em casos de reestadiamento de pacientes com câncer de pulmão, após tratamento ou então casos de recidiva. O nódulo pulmonar solitário, vou falar aqui brevemente, é uma indicação também muito importante para o PET-CT. Então, o PET é a modalidade de escolha para avaliação desse nódulo. Ele é definido como uma lesão com menos de 3 centímetros de diâmetro, que não está associada a telectasias, derrame pleural ou linfonodos hilares. Então, é importante a gente conseguir diferenciar esses nódulos em benignos e malignos. Aproximadamente 55% deles são malignos. E o PET-CT tem uma sensibilidade de 91% e uma especificidade de 82% nesses casos. Então, aqui nós temos 2 exemplos. Esse primeiro aqui, temos um nódulo que não tem metabolismo pelo FDG, e nesse segundo aqui nós temos um nódulo solitário que tem o metabolismo, que depois foi diagnosticado como adenocarcinoma. Então, o câncer de pulmão, ele é dividido em 2 grandes grupos. Um que é carcinoma de pequenas células, que é menos comum, e o não pequenas células, que é o mais comum. O não pequenas células também já é dividido em subgrupos, espinocelular, adenocarcinoma, e o carcinoma indiferenciado de grandes células. Vou falar um pouquinho sobre o carcinoma de pequenas células. Ele é um tumor agressivo, tem um prognóstico mais grave, e o estadiamento dele é dividido em apenas 2, ou é uma doença limitada ou é uma doença extensa. A doença limitada tem umas lesões confinadas no hemitórax, mediastino e linfonodos supraclaviculares. Qualquer outra forma de apresentação da doença que não for essa limitada é extensa, inclusive se tiver derrame pleural maligno. Então aqui a gente tem um primeiro exemplo, um paciente do sexo masculino, tabagista, que tinha queixas de tosse, falta de ar, e na tomografia e biópsia foram compatíveis com carcinoma de pequenas células. Então, aqui na tomografia, a gente pode ver essa massa pulmonar, pulmonar aqui, e aqui a gente vê que ela tem um hipermetabolismo. Um corte um pouco mais baixo, a gente vê que é uma massa bem volumosa, com a densidade heterogênea, e está envolvendo a região paratraqueal e hilo pulmonar, hipermetabólico. E aqui a gente vê um linfonodo supraclavicular também hipermetabólico. Por estar envolvendo apenas o mediastino e um hemitórax, ela foi classificada como doença limitada.
Esse outro caso, um paciente também de sexo masculino, tabagista, teve uma tomografia que evidenciou uma massa aqui no lobo superior direito, uma lesão expansiva, hipermetabólica, heterogênea, e ela, né, tem aqui um metabolismo acentuado, que a gente vê novamente, tem obstrução de ramos brônquicos, estruturas vasculares, e então já foi estadiado como doença extensa. Falei só brevemente, né, das pequenas células, agora eu vou me estender um pouquinho mais para falar do não pequenas células. Então, o mais importante aqui, que eu vou me ater mais, é o estadiamento. Como o André já comentou, né, a gente usa o sistema TNM, que a gente vai avaliar a localização do tumor no descritor T, os linfonodos no descritor N e as metástases pelo descritor M. Então, esse sistema, né, ele vai avaliar a extensão, vai avaliar o tumor primário e as metástases. A PET-CT, ela é mais acurada do que a tomografia isoladamente para estadiamento. E essa combinação dos descritores, ele vai fazer com que a gente consiga estadiar, né, definir os estágios do paciente, que define o tratamento e a perspectiva de prognóstico. O estadiamento mais recente é a 8ª edição, de 2017, e tem aqui, né, o descritor T vai de T0 a T4, o N de N0 a N3 e o MM0 a M1C. A partir desses descritores, a gente usa essa tabela aqui ao lado e vamos ver o estadiamento. Por exemplo, qualquer M1 já vai para o estágio 4. Se ele for um T2N1, por exemplo, vai ser ali estágio 2B. E isso vai falar sobre o prognóstico e quais os tratamentos possíveis para o paciente. Então, eu vou falar um pouco detalhado sobre cada descritor. Então, o descritor T, começa com T1. Quando que vai ser T1? Aqui, tumores menores que 1 centímetro, né, vai ser T1A. E aqui, tumores entre 1 e 2 centímetros, vai ser T1B. Quando que é T1C? T1C vai ser tumor acima de 2 centímetros, menor que 3 centímetros, ou no caso aqui, dos tumores que atingem as vias aéreas de forma superficial. Então, menor que 3 centímetros, mas atingiu superficialmente vias aéreas, também T1C. Um exemplo, paciente masculino, queixa de emagrecimento. Na tomografia, a gente vê um nódulo na língula, nódulo pulmonar sólido. Media 1,2 centímetros e tinha um hipermetabolismo. Então, nesse caso, o estadiamento foi o T1B. Ele é maior que 1 centímetro e menor que 2 centímetros. N0, M0, porque não tem acometimento de linfonodo nem metástases à distância. O T2. T2 já são tumores acima de 3 centímetros. Nesse primeiro caso aqui, entre 3 e 4 centímetros. Ou tumores que estão aqui já em contato com a pleura, né? Ou tumores que eles entram em contato aqui com os brônquios superiores, né? E eles já dão um acometimento com atelectasia ou pneumonite. Então, também é T2A. T2B são tumores maiores que 4 centímetros e menores que 5 centímetros. Esse aqui é paciente de 72 anos, masculino, tabagista, tinha um carcinoma espinocelular de pulmão. Aqui na tomografia, a gente pode ver uma lesão expansiva no subsegmento basal anterior do lobo inferior do pulmão. Essa lesão capta o FDG, né, a hipermetabólica, e tem 3,4 centímetros. Também a gente vê aqui no MIP que ele tinha uma lesão na corpo vertebral, T12. Era hipermetabólica e na tomografia era uma lesão lítica. Então, o estadiamento dele é T2A, porque a lesão tem mais que 3 centímetros, menos que 4, e também M1B, porque ele tem uma única metástase à distância, e N0, não tem linfonodo. O T3 é um tumor que vai passar de 5 centímetros, então ele vai ser T3 quando for maior que 5, menor que 7 centímetros. Também, se ele invadir aqui caixa torácica, invadiu a pleura parietal, também é T3. Se ele tem um tumor primário e outros tumores menores, só que no mesmo lobo pulmonar,
Então, é T3 também. E aqui, no caso, uma invasão do pericárdio. Então, também é estadiado como T3. Aqui, nesse caso, a gente tem uma lesão expansiva, de contornos irregulares, medindo 5,7 centímetros. E aqui temos uma acentuada atividade metabólica. Nesse caso, o estadiamento T3 é maior que 5, menor que 7 centímetros. Sem linfonodos e metástase à distância. T4, então já temos tumores maiores que 7 centímetros. Então, os casos que vão ser T4. Tumor maior que 7 centímetros, um tumor que invade traqueia, ou que invade aqui grandes vasos, ou aqui tem um tumor subcarinal também, e aqui invadindo o diafragma, ou aqui corpo vertebral, e também esôfago. Todos esses casos aqui são T4. Também tem aqui esse outro caso, que é um tumor primário com outros tumores menores no mesmo pulmão, só que mudou o lobo. Então, o T3, se tivesse no mesmo lobo, era T3. Agora, como tem um primário e outros menores de outro lobo, T4. Aqui é o paciente de 77 anos, masculino, tabagista pesado, queixa de espinéia, cansaço, e a tomografia de tórax evidenciou uma massa pulmonar. A gente tem a massa pulmonar. Densidade de partes moles, e aqui tem invasão de parede torácica, com até comprometimento aqui da cortical, dos arcos costais. E a lesão é bem hipermetabólica, medindo 7,2 centímetros. Então, é T4, que tem mais 7 centímetros, e também está acometendo a caixa torácica. Não tem linfonodo, não tem metástase à distância. Outro paciente de sexo masculino, 63 anos, tinha uma massa heterogênea aqui, comprometendo a língua, com acentuado metabolismo, e envolvia também desfecho broncovascular, pleura, invasão de mediastino, né, tudo isso bem hipermetabólico. Então, isso aqui também foi T4, porque tem invasão, né, de mediastino. O descritor M é o que a gente vai descrever os linfonodos. Essa figura aqui é mais ilustrativa, né, que vai nos guiar para a gente poder determinar qual a localização quando a gente encontrar um linfonodo alterado. Então, o N vai de N0 até N3, N0. Não temos linfonodos cometidos. N1, nós temos linfonodos ou intrapulmonares ou hilares do mesmo lado do tumor primário. Tá? Então, isso é N1. N2, nós já podemos ter linfonodos aqui mediastinais, né? E também é do mesmo lado que o tumor primário. Tanto o N1 quanto o N2 é do mesmo lado do tumor primário. Só que o N2 já vai para o mediastino ou subcarinal. O N1 é só intrapulmonar ou hilar. E aí, no N3, nós temos linfonodos contralaterais. Então, aqui está o tumor primário. Nós temos linfonodos contralaterais e supraclaviculares. Então, nesse caso, já vai ser N3. E os linfonodos estão restritos à caixa torácica, né, ao tórax. Quando sair do tórax, já não é descritor N mais, já é M, já é metástase à distância. Aqui um exemplo, massa pulmonar no lóbulo inferior esquerdo, aqui, contornos irregulares, medindo 9 centímetros, obstruindo o brônquio. Aqui nós temos um linfonodo, tá? Um linfonodo hilar no mesmo lado esquerdo. E aqui a gente vê a hipercaptação desse linfonodo, aqui a gente vê melhor a hipercaptação da massa e também do linfonodo. Então, nesse caso, é o estadiamento T4, tem mais de 7 centímetros, e é N1, porque tem um linfonodo do mesmo lado hilar, M0 sem metástase à distância. Mais um caso, aqui a gente tem uma formação nodular central, junto ao hilo direito, hipermetabólica. Aí aqui embaixo a gente mede 2,3 centímetros, né? E a gente tem linfonodomegalias hipermetabólicas mediastinais. Né? Aqui mostrando hipermetabolismo. Então, nesse caso, ele foi um N2 estadiado, né? É um T1C, porque o tumor tem mais de 2 centímetros, menos de 3. N2, M0, que não tem metástase.
Mais um caso aqui de uma formação expansiva no segmento anterior do lobo superior esquerdo, com contato com a pleura, medindo 4,3 centímetros. Aqui. Com acentuado metabolismo. E múltiplas linfonodomegalias. Cadeia mediastinais, paratraqueal superior direita, paratraqueal, supraclavicular, pré-vascular. Então, vários linfonodos. Então, foi um N3. O descritor M, a gente vai de M0 até M1C. Então, o M1A, nós temos aqui o tumor primário, e a gente tem outros nódulos no pulmão contralateral. Então, aqui já é metástase à distância, M1A. Se a gente tiver comprometimento de pleura ou de pericárdio, também é M1A. Quando nós temos um comprometimento de linfonodo extratorácico, nós somos classificado como M1B. Então, aqui nesse caso primário, linfonodo cervical. Aqui também um primário com uma metástase em fígado, mas como é metástase única, M1B também. Se for metástase múltipla, M1C, que fígado, adrenal, cérebro, então múltiplas metástases, M1C. Aqui como exemplo, a gente tem um espessamento, né, pleural, pleuroddiafragmático, com metabolismo. Então esse foi estadiado como M1A. Agora, esse é um caso clínico nosso, do IMEB, é uma paciente do sexo feminino, 68 anos, tabagista, teve diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão. Então, no PET, nós temos uma informação expansiva, hipermetabólica, com densidade de partes moles. Aqui, hipermetabolismo. E ela media 3 centímetros. Também a gente pode ver na adrenal, também outra formação expansiva na adrenal direita, um íntimo contato com a borda hepática, medindo 6,2 centímetros. Então, o estadiamento foi T1C, N0, M1B. Só alguns casos rapidinho sobre a avaliação de resposta também, que é importante no PET, ele é muito utilizado para essa avaliação. São 2 casos do IMEB que eu vou apresentar. Esse é um paciente masculino, 67 anos, com câncer de pulmão em acompanhamento. Então, o primeiro PET é esse daqui, que tem um nódulo pulmonar, né, segmento ápico posterior, 1,3 centímetros. E após o tratamento, a gente vê uma redução do metabolismo e do tamanho desse nódulo. Outro caso clínico, também esse paciente feminino de 70 anos, em acompanhamento de resposta. Aqui a gente vê esse nódulo hipermetabólico, né, no primeiro exame, e ela tinha linfonodos também, um linfonodo, na verdade. Aqui. E aí, depois fez tratamento, fez uma ressecção cirúrgica, não temos mais o nódulo, e também sumiu o linfonodo lá. Passando rapidinho, só por alguns artefatos e variantes, no caso do câncer de pulmão, que podem atrapalhar, né? É importante a gente ficar atento a artefatos técnicos, que já foi falado na aula anterior, alguns falsos positivos, falsos negativos, umas doenças que podem mimetizar metástases, mas são benignas, e alguns achados incidentais. Técnico, por exemplo, um artefato respiratório, quando dá um mismatch. Nesse caso aqui, por exemplo, teve uma hipercaptação no fígado, se você olhar só o PET, mas na verdade era o nódulo pulmonar que deu esse mismatch e parece que a captação é no fígado. Então, é importante ficar atento. Falsos positivos, em casos de infecções, inflamações do pulmão, também capta muito FDG. Então, por exemplo, esse nódulo hipercaptante, ele, na biópsia, demonstrou ser um granuloma e o paciente respondeu ao tratamento para tuberculose. Nesse caso aqui, são vários nódulos hipermetabólicos, né? E a biópsia confirmou sarcoidose. Um achado incidental também importante é essa captação em corda vocal assimétrica, que pode acontecer quando uma grande massa ela vai comprimir o nervo laríngeo recorrente. Aí dá paralisia da corda vocal e a outra vai sobrecarregar, né? Então vai ter uma captação maior e não é maligno. Algumas doenças benignas, como esse tumor de Bartan, que é um nódulo benigno da tireoide, ou da parótida, que capta muito FDG. Então, é um tumor benigno. E casos de falsos negativos, em casos de câncer de pulmão, tem alguns que não captam a FDG, não são ávidos. Então, pode
né, dá um falso negativo, que é o exemplo de tumor carcinoide, o adenocarcinoma in situ, lepídico, e nódulos muito pequenos. Esse aqui, por exemplo, era um tumor carcinoide, não captou FDG. Então, como consideração final, né, queria só deixar claro que o PET ele é uma ferramenta complementar confiável na avaliação das neoplasias pulmonares, podendo muitas vezes substituir algumas imagens convencionais. E a gente tem que estar sempre atento para os possíveis artefatos e variantes na análise do exame para a gente minimizar os nossos erros de interpretação. Minha referência, e muito obrigada, e fica meu e-mail para contato. Beleza, Amanda, excelente aula, né? E acaba que o câncer de pulmão, o PET é uma ferramenta extremamente útil, e lembrando que a tomografia, ao mesmo tempo, também é essencial, principalmente na possibilidade desses tumores não serem ávidos, né, ao FDG, os achados da tomografia do paciente são extremamente importantes. Então, acaba que é uma ferramenta extremamente complementar à outra, né? A tomografia tem um papel ainda muito importante no tumor de pulmão, mas poder confirmar ou não o possível envolvimento ou valor preditivo negativo de um linfonodo hilar para um paciente que está no câncer de pulmão, teria que realizar um procedimento, aí é excelente, né? Deixa eu ver, a gente não tem nenhuma pergunta. Acho que o seminário vai continuar fluindo, acho que a gente vai acabar um pouco antes da hora, pelo jeito. Quem que é o próximo agora? Deixa eu ver. Eu, Marcelo. Opa, Flávia, exatamente. Amanda, você já interrompeu o compartilhamento já, né? Já, posso começar, né? Pode compartilhar. Tá, já está aparecendo ou não? Não, né? Acho que não, Flávia. Pelo menos para mim ainda não. E agora? Não? Não. No cantinho inferior aí aparece aí compartilhar a tela. Aí você marca compartilhar a tela inteira. Sim. Eu já fui. Agora vai dar, peraí. Deu? Não. E agora? Para mim ainda não. Tecnologia sempre me pega. E agora, foi? Ainda não. Foi. Eita, foi, né? Foi. Tá indo, isso, está carregando. Pronto. Fica tranquila. Posso começar? Não, peraí, deixa eu ver se o slide apareceu. Apareceu, ótimo. Apareceu? Perfeito. Ó, excelente. Okay. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Nós estamos muito felizes com a participação de todos vocês aqui prestigiando a nossa aula. O tema que eu vou tratar neste momento é PET-CT em câncer de cabeça e pescoço, PET-CT FDG. Eu sou a doutora Flávia Korkowski e o meu preceptor foi o doutor Leonardo Prado. Nesta aula, câncer de tireoide não será abordado, somente os demais cânceres. Inicialmente, gostaria de dizer que o PET-CT para cânceres de cabeça e pescoço, ele tem a cobertura obrigatória caso preencha um desses dois quesitos abaixo. Na presença de imagem pulmonar ou hepática ou em qualquer outro órgão suspeita de metástase, desde que outros exames não tenham sido suficientemente esclarecedores. E também quando biópsia por agulha de uma lesão ao linfonodo cervical apresentar como resultado carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma ou carcinoma epitelial anaplásico, em que o tumor primário continue desconhecido e que os demais exames de imagem também não tenham sido esclarecedores. Com relação à epidemiologia, estima-se 630 mil novos casos de cânceres ao ano. Isso é um dado mundial, que representa também 13% de óbitos registrados no mundo. No Brasil, os cânceres de cabeça e pescoço têm uma estimativa de 3% de novos casos comparados a todos os outros tipos de cânceres. E é mais comum a partir dos 50 anos de idade.
O tipo histológico mais prevalente é o câncer de células escamosas, que representa 90% dos casos. Nos locais de origem, a grande maioria estão na cavidade oral, faringe e laringe, e as demais regiões correspondendo a 25%. Aplicação no diagnóstico primário. Um homem de 60 anos, com a linfonodomegalia cervical à esquerda, foi submetido a uma tomografia e ressonância em que não foi detectado o tumor primário. Portanto, o mesmo realizou um exame de PET-CT e este exame detectou um foco hipermetabólico na base da língua à esquerda e a biópsia confirmou o tumor primário na língua. Os tumores ocultos representam de 3 a 7% de todas as neoplasias malignas de cabeça e pescoço. E o PET-CT consegue detectar de 33 a 57% destes tumores. E ele é indicado quando outras modalidades falham, como tomografia, ressonância, endoscopia, dentre outros. Este paciente, ele compareceu para realizar o exame devido a uma biópsia de linfonodo cervical com carcinoma pouco indiferenciado infiltrativo. Após o exame, a suspeita de tumor primário estava na região parafaríngea direita com SUV de 7,4. Dentre os fatores de riscos, nós temos o tabaco. Isso inclui pessoas que fumam, pessoas que inalam e pessoas que mastigam o tabaco em si. Pessoas tabagistas apresentam até 25 vezes mais chance de desenvolver o câncer. Dentre outros fatores, nós temos mastigar noz de betel, consumo de álcool e contato com pó de madeira. Todos esses fatores, associados às características genéticas e fatores ambientais, vão predispor ao surgimento do câncer de cabeça e pescoço. Outro fator de risco é o sexo oral, que, levando a uma contaminação pelo HPV, predispõe ao câncer de orofaringe. E lesões pré-malignas na cavidade oral, como as leucoplasias, que também predispõem a carcinoma in situ na laringe. Aplicação do PET-CT-FDG no estadiamento. Este paciente, ele apresentava um SEC com essa massa no seio esfenoidal esquerdo, com extensão para o recesso esfenopalatino, fossa média, fossa infratemporal e um SUV de 11,5. Foi submetido ao PET, esse já é um exame de PET, mas o PET analisando o corpo inteiro e detectou-se um linfonodo cervical 2B à esquerda, portanto, modificando o estadiamento do paciente. A apresentação clínica do câncer, ela está muito intimamente relacionada ao local de origem e ao local das metástases. A sintomatologia é diversa, desde dor, úlceras, manchas brancas ou vermelhas na boca, disfagia, alteração de voz, diplopia, ptose, isso muito relacionado ao processo em que o paciente já está. Essa tabela, ela mostra uma distribuição do câncer oral. Aqui a gente percebe que o local principal de manifestação se dá nos lábios. E a apresentação inicial da doença ocorre nos estádios 3 ou 4 em 70% dos pacientes. Este paciente, ele apresentava um tumor primário de língua, foi submetido ao PET-CT, após ser submetido, detectou-se metástases ósseas, nódulos pulmonares, que não são metabólicos até o momento. O PET, portanto, ele é superior na detecção de doença metastática à distância e para tumores sincrônicos. Com relação ao estadiamento, também é utilizada a classificação TNM, e o PET-CT está indicado nos estadios 3 e 4. No estadio clínico N0, a sensibilidade está entre 33% a 67%.
lesões na face T1 a T3, o PET pode reduzir para 15% a probabilidade de metástases ocultas no pescoço. E a detecção de metástases à distância, estadio 3 e 4, é possível, sobretudo, se estão no mediastino, medula óssea e fígado. Esta é uma tabela que analisa a sensibilidade e especificidade entre o PET, a tomografia e a ressonância para o estadiamento de câncer de cabeça e pescoço. A gente observa um valor bastante alto para o PET-CT, sem essa disparidade, por exemplo, aqui na especificidade, com relação aos demais exames. Avaliação de resposta ao tratamento. Este paciente, ele possuía um câncer de seio piriforme à direita, compareceu 8 semanas após quimioterapia e radioterapia. A captação, ela continua focal e, portanto, foi considerada como doença residual. Este é um outro paciente que realizou imagens 6 meses após a radioterapia e a captação, ela é difusa, portanto, considerada normal para o quadro. Esta tabela, ela avalia a avaliação de resposta terapêutica entre PET-CT e tomografia e a diferença entre sensibilidade e especificidade. Notem aqui como a especificidade é bem superior à tomografia. Isso também se deve que na resposta terapêutica, os exames radiológicos, eles avaliam as reduções das dimensões do tumor. E o PET-CT, o SUV está intimamente ligado à diminuição do número de células neoplásicas viáveis. E essa característica, ela antecede a diminuição anatômica. O nosso exame, ele também mostra um valor prognóstico baseado no SUV. Após tratamento com quimioterapia e radioterapia, se o SUV apresentar baixos valores, está intimamente relacionado a maior sobrevida. Em contrapartida, se permanecer com altos valores em uma menor sobrevida. Este paciente apresentava câncer de cabeça e pescoço, com metástases em linfonodos cervicais, compareceu antes e após o tratamento com quimioterapia, radioterapia e cirurgia. E a gente observa uma resposta significativa pelo PET-CT. Falando de epidemiologia, essa doença ela incide mais em homens que mulheres, e a sobrevida do câncer de boca e orofaringe está entre 50% a 70% após 5 anos. Nos estadios 1 e 2, o tratamento é utilizado cirurgia ou radioterapia com intenção curativa, e nos estadios 3 e 4, utilizam-se quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Desses pacientes no estadio 3 e 4, 50% apresentarão recidiva local ou locorregional e 30% metástases à distância. Avaliação no reestadiamento. Homem com 76 anos tinham passado de câncer de cabeça e pescoço que foi tratado. Apareceu para fazer o exame devido a sintomas de trismo. O PET-CT comprovou recorrência na língua esquerda e uma extensão para a maxila ipsilateral. Observa-se também um hipermetabolismo no masseter, justificado pelo trismo. Na avaliação de recidivas, tanto a sensibilidade como a especificidade são bem elevados, tanto na avaliação global, na avaliação regional, como a distância. Um PET negativo, ele descarta a necessidade de biópsia. E um PET positivo, com uma biópsia negativa, sugere-se acompanhamento desse paciente. Se nesse decorrer do próximo exame o SUV diminuir, considera-se um falso positivo. Essa tabela, ela compara
o PET e a ressonância na detecção de recidiva de lesão. Tanto a sensibilidade como a especificidade do PET-CT é significativamente maior que a ressonância. No planejamento de radioterapia, o PET-FDG ele pode fornecer informações mais precisas sobre a extensão do tumor que os exames radiológicos e permitir tanto um aumento como uma diminuição no volume bruto do tumor. No follow-up, este paciente, ele de 56 anos, com passado de câncer de cabeça-pescoço, a radioterapia que ele foi feita no paciente submetido incluía a língua à direita. Este PET-CT de segmento, observa-se uma captação fisiológica na língua à esquerda e essa baixa avidez pelo FDG na língua direita se deve à atrofia pós-radioterapia. O PET-CT ele é muito superior que os outros métodos convencionais. Está indicado após a radioterapia de 4 a 6 meses após, porque isso vai refletir com maior precisão o status da doença, uma vez que o processo reacional inflamatório já passou. Após a quimioterapia, sugere-se 1 a 2 semanas após, sendo que o exame ele apresenta sensibilidade e especificidade muito superior à tomografia e ressonância. Após a cirurgia, também espera-se 4 a 6 semanas, e o valor preditivo negativo é de 91%. Então, um PET negativo, ele pode impedir procedimentos invasivos adicionais. Este paciente, ele tinha um SEC maxilar à direita e voltou a sentir dor facial à esquerda. Foi submetido ao PET, que mostrou a ausência de recorrência da doença à direita, entretanto, com doença no espaço retrofaríngeo à esquerda e metástases ósseas. Avaliação de metástases para a cabeça e para o pescoço. O câncer, essa paciente, ela tinha um câncer renal, foi submetida à cirurgia e no segmento detectou-se recidiva tumoral cervical. Este exame, nós observamos que o SUV é bem baixo. Então, nós sabendo que câncer de células claras renais podem apresentar expressão, pelo PET-PSMA, na nossa clínica a gente realiza, e aqui a gente observou um SV elevadíssimo e deu para perceber muito melhor a lesão. Os tumores, que causam metástases para o cabeça e pescoço, entre eles estão rim, colo, mama, pulmões, tireoide, próstata e melanoma. Na avaliação do tumor sincrônico, a detecção de lesões sincrônicas, ela se dá principalmente se essas lesões estiverem no pulmão e no trato aerodigestivo. E o PET tem uma acurácia de 80%. Este caso é de um paciente que apresentava câncer na parótida. Ao ser submetido ao exame, detectou-se tumor no pulmão esquerdo, com metástases mediastinal e uma captação na tireoide, que com certeza prosseguirá a investigação. Este é um outro caso de um paciente também com SEC. Após ser submetido ao exame, detectou-se outro tumor primário, um linfoma abdominal. Variantes e alterações fisiológicas. Aqui mostra-se muito a importância da conversa com o paciente, para a gente ter ideia do que o paciente passou e refletir a nossa indicação, o nosso resultado do exame. Essa paciente, ela apresentava paralisia das cordas vocais à esquerda, por isso que nós não observamos captação, e o lado contralateral tem uma captação fisiológica. Aqui também vale ressaltar que depende muito de um profissional com uma boa expertise para conseguir avaliar a tomografia e detectar a ausência de lesão tomográfica. Esse também é um outro quadro que mostra o hipermetabolismo no músculo pterigoide à esquerda, que
é considerado fisiológico. Mas notem a assimetria da captação, que pode ser um fator de confundimento, principalmente numa análise de cabeça e pescoço, que já tem a dificuldade anatômica. Pitfalls por complicações terapêuticas. A osteonecrose de mandíbula, então este é um exemplo de um caso que mostra uma lesão lítica contendo ar, com hipermetabolismo periférico no tecido inflamatório. Outro caso em que aqui a lesão já apresenta-se com esclerose difusa com intensa avidez pelo FDG. Este paciente, ele tinha um CA de orofaringe, foi submetido à radioterapia e ele apareceu nesse exame com esse metabolismo em corpo vertebral. E aí, seria metástase? Então, observando em outra incidência, a gente nota espondilocite pós-radioterapia, que é uma complicação rara. Limitações. Paciente com câncer de língua, apresentava uma doença linfonodal cervical bilateral e, após o PET, verifica-se captação nodal torácica em linfonodos de tamanho normal, paratraqueal, hilar bilateral e subcarinal. O paciente apresentava sarcoidose. E nota-se também a detecção de um outro câncer sincrônico, que foi um câncer retal. O PET-FDG em outros cânceres de cabeça e pescoço, não sendo SEC. Este é um exemplo de um carcinoma mucoepidermoide na base do crânio, com uma destruição óssea. A captação é bem baixa. Então, existem alguns tumores que apresentam baixa avidez, por exemplo, o de glândulas salivares ou neoplasias necróticas. Sequelas mimetizando doenças ativas. Este paciente, a gente analisa e vê uma captação bem assimétrica, mas isso se deve à excisão cirúrgica de câncer à direita. O mês de julho passou, mas aqui fica para lembrar que o mês de julho é chamado de Julho Verde, é o mês da prevenção do câncer de cabeça e pescoço, então as sociedades fazem essa campanha. Essas foram as referências bibliográficas e muito obrigada. Excelente aula, Flávia. Antes de você fechar tudo, deixa eu te pedir um favor. Sim. Abre a sua câmera. Ai, eu estava sem a câmera? Tá. Só para a gente fazer um print, uma fotinha sua. Ai, meu Deus. Cadê? Peraí, só um momento. Aí você coloca um slide seu, só para... Nossa, pronto. Ah, desculpa, eu juro que eu esqueci mesmo de ligar a câmera. Não, sem problema. Deixa eu achar a aula novamente. Isso. Aí pode pôr o slide que você quiser. Tá, vamos colocar uma imagem. Tá. Apareceu? Para mim apareceu. Não sou eu que vou bater a foto, não, já tinha pedido. Não, foi falha técnica aqui. Eu pensei que estivesse aberto. Desculpa. Eu estava tensa com funcionar, mas eu acho que a sua câmera está fechada. Ah, não, tá não. Não, tá aberta agora. Não, beleza. A ideia era essa mesmo, tá? Obrigada. Ficou excelente aí o processo todo, tá bom? Apareceu uma pergunta, exatamente. Natália, a gente não falou do câncer de tireoide, porque seria uma aula à parte só para o câncer de tireoide. E aí a gente teve que escolher, pelo tamanho do seminário, o que priorizar, entendeu? Normalmente não tem a cobertura obrigatória por todos os convênios, apesar de cobrir cabeça e pescoço, o câncer de tireoide muitas vezes pode ficar excluído nesse processo. Então a gente tentou priorizar as patologias mais comuns que aparecem aqui, e foi só por isso, não é porque ele é menos importante, nem nada do tipo não. E principalmente porque a gente tem que entrar numa parte da medicina nuclear de iodoterapia junto, e aí o tema ia ficar realmente bem extenso. Se bobear, cabe quase um seminário inteiro só para ele, tá bom? Alguém perguntou um pouquinho, para a gente poder falar um pouquinho sobre o que é um SUV. Eu acho que a gente vai terminar os assuntos, e aí, como é uma pergunta um pouco mais técnica, a gente volta no final para falar dele, tá bom, Janete? O pessoal pode colocar aí se for aparecendo mais alguma coisa, tá?
Isso é elogios para sua aula. Flávia, continua aqui, todo mundo elogiando, tá? Obrigada. Agora a gente vai encerrar os assuntos principais aí do dia com o Gabriel, vai falar um pouquinho para a gente sobre o câncer de esôfago. Bom dia, pessoal. Só pedir para a Flávia encerrar a apresentação dela. Flávia, interrompe o compartilhamento, por favor. Nossa, desculpa. Não, Preciso desligar o microfone também. tá joia. Só compartilhar aqui. Prontinho? Todo mundo vendo a apresentação? Certinho, Gabriel. Pode começar. Fique à vontade aí. Então, tá joia. Bom dia. Quase boa tarde até. Então, agradecer a presença de todos até o final do seminário, né? A grande maioria das pessoas continua presente, que é um ótimo sinal para a gente. E sou o Dr. Gabriel Beckman, né? Formei na Católica de Brasília. Agradecer ao Dr. Marcelo por orientação e a todos os staffs do IMEB que ensinaram tanto para a gente até agora. E eu vou falar então sobre o papel do PET-CT no câncer de esôfago. Então, o câncer de esôfago é o 7º câncer mais comum no mundo e a 6ª principal causa de morte por neoplasia no mundo. No Brasil, é o 6º câncer mais comum em homens e o 15º nas mulheres, apresentando uma sobrevida global média relativamente baixa, de até 20% em 5 anos. Muito isso devido ao seu diagnóstico geralmente tardio. Como a gente pode ver na tabela abaixo, quase mais de 1/3 dos pacientes já tem um diagnóstico inicial com presença de metástase à distância, apresentando então uma sobrevida global em 5 anos abaixo de 5%. E até as datas atuais, não existe nenhuma estratégia de rastreio que demonstrou reduzir seu risco ou sua mortalidade de maneira efetiva. Existem 2 principais tipos histológicos, o adenocarcinoma e o carcinoma de células escamosas, sendo que o adenocarcinoma é o mais comum nos Estados Unidos. Seus principais fatores de risco é a doença do refluxo gastroesofágico crônica e o esôfago de Barrett. É uma patologia mais comum em homens, 15 vezes mais comum em homens do que em mulheres, inclusive, e sua localização habitual é no esôfago distal. Já o carcinoma de células escamosas é o subtipo histológico mais comum no resto do mundo, inclusive no Brasil, sendo responsável por mais de 90% dos casos aqui no país. Seus fatores de riscos principais é o tabagismo e etilismo. Também é importante a gente ressaltar que a acalásia relacionada, por exemplo, à doença de Chagas também é um importante fator de risco do câncer de esôfago. Também é mais comum em homens, mas uma prevalência um pouco menor em relação ao adenocarcinoma, né? 3 a 4 vezes mais comum em homens do que em mulheres. E é mais comum de acometer o esôfago médio e esôfago superior, seus terços médio e superior. Suas manifestações geralmente são tardias, sendo que 50% dos pacientes vão começar a manifestar alguma coisa já na presença de doença localmente avançada. Seus sintomas principais, então, é disfagia progressiva, odinofagia, emagrecimento, dor torácica, tosse e rouquidão. E para a gente ter noção, a disfagia vai iniciar nesses pacientes quando já tem um comprometimento de mais da metade da luz do esôfago. Por isso, justamente, que a gente costuma fazer um diagnóstico mais tardio desses pacientes. Pelo Medicare, o órgão de regulação americana, o PET-CT, então, fica indicado na avaliação do câncer esofágico, tanto para diagnóstico, quanto para estadiamento inicial, quanto para reestadiamento. Isso é uma resolução já presente desde 2001, com essas indicações nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a reguladora ANS, então, indica o PET-FDG para o estadiamento, para avaliação do câncer de esôfago localmente avançado, para detecção de metástase à distância, quando outros exames de imagem não são suficientemente esclarecedores, o que nos deixa em aberto, vamos assim dizer, uma gama de possibilidades de aplicações do PET-FDG no câncer de esôfago. Alguns detalhes básicos do protocolo de aquisição do PET voltado para o paciente com neoplasia de esôfago. Então, ele tem que fazer, então, um repouso de 60 minutos entre a administração do radiofármaco e o início das imagens.
Nos pacientes que têm lesão do terço superior do esôfago, é importante a gente lembrar de realizar imagens dedicadas de cabeça e pescoço. No caso, os pacientes permanecem com os braços para baixo, para a gente justamente evitar artefatos de imagem e atenuações. Já nos pacientes que têm lesões no terço inferior e na junção gastroesofágica, é recomendado que a gente dê para o paciente 2 copos de água imediatamente antes do início das imagens, para a gente promover uma distensão gástrica e a melhor caracterização dessa junção gastroesofágica. Então, o diagnóstico desses pacientes se inicia com o início dos sintomas, muitas vezes, ou por uma endoscopia digestiva alta, por alguma outra investigação paralela, com associação de biópsia. Essa é a associação padrão ouro no diagnóstico do câncer de esôfago. Sendo que, mesmo assim, a gente ainda tem 10% de falso negativo na primeira propedêutica realizada. Para vocês terem noção, tanto que o esôfago de Barré é um fator de risco importante, na presença dele, são recomendadas 6 biópsias durante a endoscopia digestiva alta, para a gente conseguir atingir uma sensibilidade de até 100% diagnóstica. Então, o PET-CT, no diagnóstico do câncer de esôfago, ele vai apresentar um papel limitado, tá? Principalmente nas lesões em estágios iniciais, como tumores in situ ou classificação T1, apresentando uma sensibilidade abaixo de 50%. Em compensação, nas lesões T3 ou acima, já em estágios localmente avançados, a gente pode atingir sensibilidades de até 100%. Lembrar então também que o adenocarcinoma na junção gastroesofágica, ele costuma apresentar uma captação menos intensa e mais difusa, que pode ser um falso negativo para a gente, principalmente se tiver uma associação histopatológica de células em anel de Sinnett ou componente mucinoso, que são subtipos histológicos que têm caracteristicamente menos avidez pelo FDG. E alguns estudos sugerem, inclusive, que o SUV da lesão primária tem valor prognóstico para esses pacientes. Com SUVs acima de 7 a 10, os pacientes têm uma sobrevida consideravelmente menor do que pacientes com SUV um pouco menor. Importante ressaltar, então, alguns falsos positivos no diagnóstico do câncer de esôfago no PET com FDG, que é justamente esse hipermetabolismo na junção gastroesofágica. Por quê? Tem diversas patologias, como, por exemplo, esofagite por doença de refluxo, esofagite bacteriana, ou pós-radioterapia por outra patologia, enfim, e o próprio esôfago de Barré, que costumam apresentar hipercaptações, como presente aqui na imagem, mais difusas, mas ainda assim intensas e suspeitas, que podem ser falsos positivos ao PET com FDG. Hérnia tal é uma outra possibilidade também de falso positivo, e o leiomioma, que é a lesão esofágica benigna mais comum, também é uma lesão ávida pelo FDG, e nem por isso é uma lesão neoplásica maligna. E entre os falsos negativos, como eu comentei já, o tumor primário em estágio inicial, nas lesões in situ ou lesões T1, até pela própria resolução espacial do método, que são lesões menores do que a nossa resolução espacial, e o adenocarcinoma com células em anel de Sinnett, ou componente histopatológico mucinoso, são possibilidades de falsos negativos. Então aqui um exemplo, justamente de um paciente que tem uma lesão esofágica, com estreitamento aqui da luz do órgão, mas que tem uma baixa avidez por FDG. E é um paciente que já apresentava metástase linfonodal para a traqueal bilateral e mediastinal anterior, que, assim como a lesão primária, também tem uma baixa captação, baixa avidez pelo FDG. Então é importante a gente lembrar dessas essas histologias com baixa avidez pelo FDG. Não vou entrar em detalhes a respeito do estadiamento, mas semelhante às outras patologias neoplásicas, né, ela também usa o estadiamento TNM, no qual a gente vai avaliar a espessura da invasão da parede torácica, o N, o acometimento linfonodal, e o M, metástase à distância, conforme mostrado nessa imagem esquemática. E a associação dessas do TNM vai dar para a gente, então, o estadiamento final desses pacientes, sendo que existem especificações tanto para adenocarcinoma quanto para o carcinoma de células escamosas. Tem algumas variaçõezinhas. E a importância, então, do estadiamento é que ele vai definir o tratamento desses pacientes, desde somente a possibilidade de uma ressecção
inclusive podendo ser realizada só uma ressecção endoscópica, até a necessidade de uma ressecção, uma cirurgia realmente, uma esofagectomia associada à linfoadenectomia, e, enfim, a necessidade de terapias sistêmicas. Daí a importância de um correto estadiamento desses pacientes. Então, a ultrassonografia endoscópica, que é o primeiro método que tem que ser utilizado no estadiamento do câncer de esôfago, é o método de maior acurácia para o estadiamento locorregional, que vai auxiliar justamente na decisão entre a possibilidade de uma terapia local, uma mucosectomia, ou uma esofagectomia completa com linfoadenectomia. E é um método que ainda permite a avaliação da biópsia dos linfonodos regionais suspeitos, sendo um método de maior sensibilidade para avaliação dos linfonodos regionais. Porém, possui grande limitação se estreitamento esofágico, o que é presente em pelo menos 30% dos casos. E também tem uma grande uma capacidade limitada para avaliar as estruturas adjacentes, que é um fator determinante para a gente definir se o paciente é um estadio T4A ou T4B, o que também muda bastante o prognóstico e tratamento desses pacientes. Então, aqui um exemplo, na verdade, de uma ultrassonografia endoscópica, na qual a gente pode ver na imagem as diferenças entre as camadas do esôfago, com essas diferenças hiper e hipoecóicas na ultrassonografia, e aqui na imagem à direita, o acometimento, então, da parede do esôfago por uma lesão neoplásica. Próximos exames que a gente vai lançar a mão, então, vai ser a tomografia de pescoço, tórax e abdômen, que são recomendadas no estadiamento desses pacientes. São exames que já vão permitir o planejamento cirúrgico desses pacientes e o planejamento da radioterapia. Tem uma alta sensibilidade para avaliar linfonodos e metástases à distância, sobretudo lesões hepáticas, com quase 90% de sensibilidade. Só que tem uma sensibilidade um pouco menor para T e o N do que a ultrassonografia endoscópica, né? Ou seja, a avaliação locorregional. Porém, nas lesões localmente avançadas, a TC tem capacidade de avaliar a invasão por contiguidade, que a ultrassonografia não tem essa capacidade. E como eu disse, dependendo do estadiamento desses pacientes, entre T4A ou B, a gente pode definir se é uma lesão ressecável ou não. E a ressonância magnética não é recomendada de rotina somente se dúvida diagnóstica. Geralmente a principal indicação é a definição de uma lesão hepática em determinada tomografia. Então aqui justamente um exemplo de uma tomografia com uma lesão esofágica grande, né, um espessamento importante, aqui como a gente pode ver na imagem à direita também, longa e extensa, e a capacidade da tomografia de mostrar a relação dessa lesão com órgãos adjacentes e permitindo o planejamento cirúrgico correto desses pacientes. Alguns autores que citam que a associação entre o PET-CT e a ultrassonografia endoscópica talvez seja a combinação de melhor custo-benefício, tanto para os pacientes quanto para o sistema de saúde, sendo recomendado até, eventualmente, como padrão ouro, atualmente. E o PET-CT, então, ele costuma ter uma maior importância, principalmente nas lesões localmente avançadas, nos pacientes candidatos a tratamento curativo, justamente pela sua capacidade de excluir o acometimento linfonodal e de metástase à distância. É o método de maior especificidade no estadiamento linfonodal, lembrando que a ultrassonografia endoscópica tem a maior sensibilidade, e é o método de maior acurácia definitiva na detecção de metástase à distância. Porém, não é recomendado de rotina para tumores em estágios iniciais, justamente pela sua resolução espacial e pela baixa incidência de metástase linfonodal e à distância nesses tumores menores. Então, tem uma alta sensibilidade e especificidade geral, 14% a mais de acurácia do que a associação das tomografias computadorizadas, né, como eu disse, de pescoço, tórax e abdômen, e é capaz de detectar até 20% de metástase à distância não suspeitadas no estadiamento convencional desses pacientes. As mais comuns estão prevalentes, então, no fígado, pulmão, ossos e glândulas adrenais. E isso pode ser definidor entre um paciente receber uma terapia local ou a necessidade de terapia sistêmica já no início do tratamento. E aqui justamente um caso de um paciente que tinha uma lesão primária, aqui então extensa e longa, importante,
que o PET provou que não tinha nenhuma linfonodopatia ou metástase à distância, possibilitando um tratamento cirúrgico desse paciente. Como eu comentei, ele tem a maior especificidade na detecção de linfonodos loco-regionais ou à distância, tá certo? E essa imagem mostra justamente isso, um pequeno linfonodo retrocrural, aqui nessa imagem abaixo, que ele não seria visualizado na ultrassonografia endoscópica, e a tomografia não consideraria patológico pelo seu tamanho, certo? E o PET, pela sua hipercaptação do FDG, considerou patológico, mudando completamente o estadiamento e tratamento desse paciente para uma classificação de estágio M1 já. Lembrando, então, que os linfonodos regionais no câncer de esôfago incluem desde os linfonodos supraclaviculares até os linfonodos celíacos, sendo que os linfonodos porta-hepáticos, retrocrurais e demais já são considerados como metástase à distância. E, dependendo da cadeia linfática de cada linfonodo, a gente vai ter um limite da normalidade em relação ao seu tamanho, em relação à sua medida anatômica, tá certo? Além disso, a gente ainda vai juntar com a informação funcional da captação ao FDG, seu metabolismo. Então, o PET é superior à tomografia na detecção de metástase à distância, tanto sensibilidade quanto especificidade. E aqui, então, o paciente que apresentava uma lesão esofágica, que tinha um nódulo pulmonar, um nódulo hepático hipercaptante, suspeito, e também um nódulo peritoneal. Então, a lesão hepática poderia ser de aspecto indeterminado à tomografia, muitas vezes isso acontece, e o nódulo peritoneal poderia até passar desapercebido. Ele também é um método superior à cintilografia óssea na detecção de metástases ósseas, tanto na sensibilidade quanto na especificidade, tá bom? Então, é importante a gente também lembrar desse aspecto importante do PET-CT na avaliação óssea. Então, alguns pitfalls, alguns poréns que a gente também tem que lembrar na avaliação desses pacientes é que o hipermetabolismo muito intenso na lesão primária pode acabar escondendo, né, linfonodos menores bem adjacentes ao órgão, ao esôfago. Pequenas metástases hepáticas intracapsulares também têm um difícil diagnóstico, difícil visualização. Importante a gente caracterizar bem a diferença entre linfonodos gastrohepáticos e celíacos, tá? Porque os gastrohepáticos são ressecáveis e os celíacos não são irressecáveis. E importante a gente lembrar também de que tumores sincrônicos estão presentes em mais de 5% dos casos dos pacientes com câncer de esôfago, sobretudo neoplasias de estômago e neoplasias de cabeça e pescoço. Na avaliação de resposta terapêutica, então, habitualmente é solicitado uma ultrassonografia endoscópica e a tomografia, sendo que nenhum dos dois vai conseguir realmente definir se é uma fibrose, uma reação inflamatória, uma necrose ou uma lesão residual viável. Daí a importância também da utilização do PET-CT na avaliação desses pacientes. E a ultrassonografia também tem tendência a superestadiar esses pacientes e não é viável em 6% dos casos devido à estenose pós-radioterapia, que é um efeito colateral relativamente comum. Existem alguns estudos, inclusive, que sugerem a realização de um PET-CT ínterim após 14 dias do início da quimioterapia, afirmando que uma redução na captação do FDG de 35% ou mais na lesão primária já é um preditor de bom prognóstico, como a gente pode visualizar nesses dois gráficos, nos quais a linha azul são dos pacientes que tiveram boa resposta ao PET, apresentando uma maior sobrevida e uma maior sobrevida livre de doença também. Outros estudos afirmam, então, que a redução na captação da FDG também tem boa correlação histopatológica e ganho de sobrevida, com uma sensibilidade de até 98% para esses pacientes. Então, as imagens à esquerda mostram justamente isso, a redução na captação do FDG e redução volumétrica da lesão, e sua associação com uma maior sobrevida livre de doença nos pacientes que são bons respondedores histopatologicamente também. Mas é importante também a gente lembrar que o PET-CT não tem capacidade de resolução espacial de distinguir uma resposta realmente completa de um remanescente microscópico. E alguns estudos mostram que até 2/3% dos pacientes que apresentaram resposta completa ao PET-CT após a terapia neoadjuvante ainda tinham presença de
resquício de células malignas após o tratamento cirúrgico, sendo que um SUV de 4 ou acima após o tratamento neoadjuvante é bastante sugestivo de doença residual e de pior prognóstico para esses pacientes, tá certo? Sendo que o PET-CT... Gabriel, tem como você compartilhar de novo? Sem querer, alguém compartilhou e aí os slides sumiram. Joia, compartilha. É só isso aqui, Foi? Tá indo. Foi. Pode sim. Começa desse de novo. Desse, né? Isso. Perfeito. Então é importante também a gente lembrar, na avaliação da resposta terapêutica, que o PET-CT não tem resolução espacial suficiente para distinguir, então, uma resposta realmente completa de um remanescente microscópico de doença no câncer de esôfago. Sendo que alguns trabalhos sugerem que até 2/3 dos pacientes que apresentaram uma resposta completa ao PET-CT após a terapia neoadjuvante ainda apresentavam resquício de células malignas após o tratamento cirúrgico com esofagectomia e linfadenectomia. E que a presença de um SUV de 4 ou acima após o tratamento neoadjuvante é sugestivo de doença residual e pior prognóstico, apesar de que o PET é um preditor de resposta superior tanto à espessura da parede quanto ao volume total da lesão, visualizados na tomografia convencional e na ultrassonografia endoscópica. Então, alguns pitfalls na avaliação de resposta terapêutica, enfim, como já comentado previamente hoje, é justamente a inflamação pós-cirúrgica. Então, a gente tem que aguardar pelo menos 6 semanas após o tratamento cirúrgico. E a esofagite pós-radioterapia. Então, habitualmente, o paciente tem que aguardar pelo menos 12 semanas após o tratamento radioterápico para a gente ter uma maior especificidade do método. E no caso de pacientes que possuem úlcera esofágica, o PET vai ter bastante dificuldade, se essa úlcera for hipercaptante, em determinar a presença ou não de malignidade. Então, o ideal seria realizar uma endoscopia com biópsia para maior especificidade desse tipo de lesão. E aqui um exemplo de um paciente que apresentava um tumor inicial T3 com presença de cometimento linfonodal, como a gente pode ver nessa, deixa eu mudar aqui, nessa captação aqui na imagem MIP, né, linfonodos então portais, peripancreáticos, gástricos esquerdos. E no pós-tratamento ele apresentou uma importante redução do hipermetabolismo e do volume da lesão, certo? E resolução completa, então, desses linfonodos após o tratamento neoadjuvante, possibilitando justamente a mudança de um plano terapêutico até de um tratamento cirúrgico, com intenções curativas desse paciente. Daí a importância do nosso método na avaliação de resposta. Na avaliação, então, de recorrência, essa recorrência geralmente acontece à distância, na maioria dos casos, tá certo? Com o PET-CT apresentando uma grande especificidade e sensibilidade na avaliação de recorrência à distância, mas em 1/3 dos casos pode ocorrer recorrência loco-regional ali da doença, e o PET pode ter uma baixa especificidade na detecção dessas recorrências justamente pelos falsos positivos das inflamações locais, tá? Como, por exemplo, esofagite pós-radioterapia, presença de úlceras também. Por exemplo, só de um paciente que, enfim, tinha um tumor T3N1, realizou uma quimioterapia neoadjuvante, depois fez uma esofagectomia e tratamento QT adjuvante, acabou, infelizmente, apresentando uma recorrência tanto local quanto à distância, né? Visualizados aqui nas setinhas aqui, tá? Tanto adrenal quanto linfonodo celíaco. E as mensagens mais importantes para a gente levar para casa, então, relacionado ao câncer de esôfago, é que o PET-CT, então, tem um papel limitado no diagnóstico primário, sobretudo nas lesões em estadios iniciais, apresentando, apesar disso, boa sensibilidade e especificidade nas lesões localmente avançadas. No estadiamento, então, a associação do PET-CT com a ultrassonografia endoscópica é sugerido como método de escolha atualmente. É o método de maior especificidade na avaliação dos linfonodos loco-regionais, maior acurácia na avaliação de tanto linfonodos quanto lesões metastáticas à distância.
E na avaliação de resposta terapêutica é um bom preditor de prognóstico, mas infelizmente não tem resolução espacial para diferenciar doença microscópica de resposta completa. E apresenta uma alta sensibilidade e especificidade na avaliação de recorrência. Era isso que eu tinha para falar por hoje. Segue meu contato caso tenha alguma dúvida e a gente vai posteriormente enviar as aulas para quem solicitar. Obrigado, Gabriel. A gente vai discutir mais algumas coisinhas agora e tirar algumas dúvidas, tá? Você pode interromper o compartilhamento? Estou interrompendo. Joia. Uma das perguntas que apareceram aí foi do que é um SUV, né? Aí eu tive um tempinho aqui, eu achei uma foto que eu acho que talvez facilita para poder, é mais fácil mostrar. SUV, na verdade, é uma sigla, né, que se você tiver que traduzir, seria como um valor de absorção padrão, ou uniformizado, ou alguma coisa do tipo, que na verdade é uma conta que esse programa vai fazer. Ele usa a atividade, a dose e o tempo e o decaimento aí. Por isso que é importante, quando a gente preenche a ficha do paciente, o técnico coloca tudo, entrar os valores corretos. Porque, na verdade, ele vai ver mais ou menos o que aquela determinada região estaria concentrando de atividade no tumor ou na região localizada ali. E para ele ter isso, ele calcula como se fosse uma comunidade padrão, que a gente conseguiria repetir isso num outro exame e serviria como padrão para um comparativo dele e um segmento. Então, é como se fosse a gente visse a concentração de radioatividade num ponto do tempo com a dose no quilo do paciente. Então, se a dose reduz muito, se o paciente emagrece muito, tudo isso serve para a gente poder em avaliação. E por isso que aqui no serviço a gente tende sempre a manter pelo menos a dose do paciente como padrão, para a gente poder tentar interferir um pouco menos na variabilidade aí do processo todo, tá? Então, seria mais ou menos isso. A gente poderia ter falado um pouco mais do SUV também, mas a gente teve que mais ou menos que escolher o que priorizar, porque acaba que no final das contas é muita coisa, né? Para a gente poder falar tudo de todos, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, mais alguma pergunta que passou batido. Não, o doutor Luciano estava por aí, deixa eu ver se ele ia falar alguma coisa, os microfones estavam desativados, deixa eu ver aqui. Eu não consigo ativar, eu só consigo desativar. Deixa eu ver se ele consegue, se ele ia falar alguma coisa. Acho que eu ativei aqui, não ativei? Ativou, agora conseguiu, chefe. Cara, não, então, na verdade, eu só queria dar o parabéns aí para você, pela organização, para todos os residentes, né? Acho que foi fantástico aí a maneira como cada um apresentou a sua parte. Eu, como um dos staffs, me sinto muito bem representado por todos aí, né? Cada um falou de uma coisa diferente. Começou com uma coisa básica lá no início da manhã e depois a gente foi entrando em terapia, em coisa prognóstica aí, importância do PET. Realmente a gente tem muito assunto, então a gente podia ficar discutindo a tarde toda, mas acho que a gente já está no horário do almoço aqui. A audiência foi muito boa, eu só queria dar o parabéns aí para você e para todo mundo aí que participou aí com as aulas e agradecer também a presença. Foi muito bom. Também estarei esperando a próxima. Muito obrigado, gente, a todo mundo que esteve aí. Caso apareça alguma pergunta que não tenha ficado e queira mandar para o contato que a gente tem principal, vocês podem enviar. A gente vai tentar disponibilizar todas essas aulas para vocês, tá? Vão ser enviadas junto com os certificados aí da participação do seminário, tá? Muito obrigado por todo mundo aí que compareceu, poder privilegiar a gente aí nesse sábado de manhã. E pela oportunidade, né, a gente tem que tirar alguma coisa boa dessa quarentena, desse isolamento social nosso, né, no final das contas, que é poder disseminar um pouco de conhecimento para todo mundo aí. Muito obrigado, gente, um bom sábado, um bom fim de semana para todos vocês aí, tá bom? Valeu. Deixa eu interromper a gravação.